E aí, como estamos? Eu sou Márcio Vidal e hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Mas antes de darmos início ao assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like, pois o canal precisa muito desse like seu. E outra coisa, convida seus amigos, parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos a se inscrever no canal e pede para eles também convidar os amigos deles. Assim, vamos fazer um elo imenso do tamanho do Brasil. O assunto de hoje tem como tema: você está pronto para vencer? Todo mundo almeja vitória, todo mundo quer ganhar alguma coisa. Mas para ser vitorioso, você tem que fazer algumas coisas. E a pergunta é: você tem feito isso? A vitória vem quando você se especializa naquilo que você quer ser vitorioso. E a Bíblia conta uma história muito interessante. E eu quero tratar desse assunto com você. Então, por favor, pega a sua Bíblia, que eu vou pegar a minha aqui. Eu te digo uma coisa: se você está a fim de vencer, Deus está afinzão e já faz muito tempo de te fazer vitorioso. Vamos aprender os passos que Deus quer ensinar para a vitória? Capítulo 1, versículo 1 e 2. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles os entregou na mão dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fronteiras. Preciso que você cruze sua fronte para falarmos com Deus depois de ter lido o texto. Curve sua fronte. Santo Deus e eterno Pai, eu quero implorar a Ti, Pai, essa pessoa que acabou de ler esse texto comigo, eu não sei onde ela se encontra. Geograficamente não tenho noção. Mas o Senhor sabe, eu não sei o horário que ela está vendo esse vídeo, mas o Senhor sabe a dificuldade que essa pessoa está passando. E vamos estudar agora sobre a vida de Gideão, onde o Senhor mostrou a ele como conduzir o povo à vitória. E saiu vitorioso, pois entregou a vida ao Senhor. Que essa pessoa que esteja ouvindo, Pai, faça a mesma coisa que Gideão. Entregue a vida dela nas Tuas mãos e o Senhor leve ela até a vitória. Eu não sei que tipo de dificuldade ela está passando, mas precisa da tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele pediu uma coisa para ele. Algumas coisas, mas uma em especial, que dessa iria vir as outras. Não terás outro Deus diante de mim. Foi a primeira coisa que Deus pediu. Deus não tem ninguém acima de você. Você é único para Ele. E Ele exige que você faça a mesma coisa. Exigiu isso do povo de Israel. E eles não quiseram obedecer ao Senhor. Se você pegar o texto antes, no capítulo 5, no capítulo 4, eles vieram de uma sequência de 40 anos de paz. 40 anos que eles não eram incomodados por ninguém, que não tinham batalha, não tinham dificuldade. Deus havia protegido esse povo durante 40 anos. Só que com isso, eles começaram a pensar o quê? Estamos sendo vitoriosos, não estamos passando por dificuldade, tudo isso é de acordo com o que eu sou. E eles começaram a acreditar que essa prosperidade vinha da força deles e não do poder de Deus. Esse é um grande problema quando o ser humano põe isso em mente. Deus é quem te provê tudo de bom. O pecado te traz dificuldade. Qualquer dificuldade que você se deparar com ela, isso é consequência do pecado. Quando Deus disse a Adão e Eva para não comer do fruto proibido, porque eles iriam sofrer as graves consequências do pecado. É só isso. Então, Deus falou para os medianitas, para os israelitas, que Ele era o Deus deles. E que eles deviam pregar para os outros povos qual Deus deveria obedecer. Só que os israelitas pegaram e mudaram de opinião. Esses 7 anos de sofrimento, quando Deus entregou ele na mão dos medianitas, eu vou fazer uma ressalva aqui para você. Vamos abrir um parênteses aqui. Os medianitas eram parentes deles, tá? Quando quando Abraão teve Isaac, Sara ganhou Isaac, filho dos dois. Depois que Sara morreu, Abraão teve outros filhos. E entre esses filhos era um cara por nome de Midian, que veio a nação medianita. Esses medianitas
Se você ler, Flávio Joséfo diz que quando Moisés estava tirando o povo de Israel, ele convidou para andar no deserto, que esses caras eram especialistas, o cunhado dele. O cunhado dele era medianita. Jetro, sogro de Moisés, era medianita. Ele era de Midian. A esposa de Moisés também. Só que acontece, esse povo, o povo de Israel, não começou a desobedecer a Deus. E começou a fazer algumas coisas que Deus não gostava. Deus entregou ele na mão dos medianitas, e os medianitas durante 7 anos massacrou esse povo. E depois de 7 anos, o povo de Israel lembrou-se de Deus e clamou ao Senhor pedindo por socorro. Eu vou fazer uma pergunta para tu. Quanto tempo tu vai demorar a pedir a Deus socorro? 7 anos igual os medianitas? Ou tu quer aprender agora e dizer ao Senhor, Pai, eu sei que tem errado, quero mudar minha vida, quero me entregar a Ti e quero fazer igual Gideão fez, que a minha vida seja conduzida pelo Senhor, porque só assim eu terei a vitória. Quando o povo clama ao Senhor, Ele escuta as orações do povo e manda um profeta falar para o povo a mensagem divina. E o profeta chega para o povo e diz bem assim, olha, quero fazer algumas perguntas a vocês. Vocês lembram quando Deus tirou os descendentes de vocês, a nação antiga do Egito? Quem é mais poderoso, o exército dos egípcios ou os medianitas? Quem dá mais trabalho para vencer? Fazer um caminho no Mar Vermelho ou vencer os medianitas? O que é mais difícil? Passar 40 anos no deserto sem morrer de fome, nem de frio e nem de sede, ou os medianitas? O profeta disse, Deus está disposto a fazer por vocês o de melhor, mas vocês resolveram abandonar. Esqueceram do que ele vinha feito por vocês. O esquecimento é uma desgraça. Fez o povo pecar contra Deus. Fez o povo esquecer do poder que Deus tem. O povo de Israel as outras nações não se metiam com o povo de Israel. Porque conhecia a fama de Deus. O povo lá de fora respeitava o povo de Israel e Israel esqueceu de Deus. Passou a ser desrespeitado por esquecer do Senhor. Daí Deus fala para eles assim, olha, eu estou disposto. Agora eu quero saber o que vocês vão fazer. O povo clama ao Senhor, pede por socorro. Deus, o próprio Senhor, desceu do céu e veio falar com o povo, através de Gideão. Se você pegar o versículo 6, capítulo 6, o versículo 12, 13 e 14, é um encontro de Jesus Cristo, porque está escrito o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor está escrito em maiúsculo. Quando vem em maiúsculo a expressão anjo do Senhor, é o próprio Jesus Cristo, ou o próprio Deus que desceu e foi falar com Gideão. Gideão estava malhando trigo num lagar. Lagar é um lugar onde pisava uva. É um tanque. Não dá para malhar trigo num lagar. Trigo era malhado em uma eira. É um lugar grande. Quem é do interior sabe, um terreiro imenso. Espalhava seu trigo ali e debulhava ele. Mas devido à dificuldade dos medianitas massacrar o povo, fazer o povo passar por dificuldade, eles plantavam em lugares escondidos, eles moravam em caverna. Saíram da cidade e foram morar em caverna. Por quê? Porque os medianitas esperavam eles plantar, quando acabava a plantação, quando a plantação estava pronta para ser colhida, os medianitas entravam. E destruía tudo. Aí levava os cavalos, vaca, boi, bode, ovelha, levavam tudo embora. No confronto, alguns dos israelitas eram mortos e começou o povo passar fome. Então eles viram por necessário se esconder em alguns lugares e plantavam escondido. E Gideão estava nesse lugar malhando trigo escondido. O anjo do Senhor chega para ele e fala, homem valente, que Deus seja com você. Gideão deve ter, eu penso que Gideão, porque se fosse eu falaria no lugar, desculpa, mas eu não sei se o senhor entendeu. Eu estou malhando trigo num lagar. Eu estou escondido.
Eu não sou homem valente, eu sou frouxo. Porque se eu fosse valente, eu enfrentava os medianitas. E ele perguntou assim, disse, se o Senhor é comigo mesmo, por que passamos por essa dificuldade? Porque nossos pais nos contaram o que Deus fez para tirar eles do Egito, como foi a travessia no Mar Vermelho, a caminhada pelo deserto, e agora parece que o Senhor se esqueceu da gente. Aí Deus fala para Gideão, diz bem assim, liberte você, o povo de Israel, com a sua força. Ele disse, o Senhor não entendeu mesmo, né? Eu sou da tribo de Manassés, que é a menor tribo das 12. Da minha família, na tribo de Manassés, o meu clã, a minha família é a menor. E na minha família, eu sou o mais novo. Então, não vai dar. Aí Deus falou para ele assim, disse, vem cá, deixa eu contar uma história para tu aqui. Ó. Tu vai vencer os medianitas, os amalequitas e os árabes, porque eu estou contigo. Tu vai vencer eles como se estivesse vencendo um homem só. Eu só preciso que tu acredite. Eu continuo falando para tu, bem baixinho aqui. Ó. A tua dificuldade é grande? Tu quer vencer ela? Se entrega ao Senhor. Confia nele. A Bíblia diz bem claro, confie no Senhor e o mais ele fará. Ele só pediu para Gideão, faz um exame de consciência, analisa a tua família, vê onde vocês estão errando, muda essa situação, muda esse erro que vocês estão cometendo, porque eu estou afinzão de fazer tu vitorioso. Gideão disse, comprei a ideia, fechou. Deus falou, então beleza, já que tu fechou, vai para casa. Gideão foi embora, quando foi de noite, Deus falou com ele, falou assim, olha, teu pai construiu um altar para adorar outro Deus. Isso é verdade, isso vai lá e destrói o altar. Com a madeira desse altar, tu vai lá destrói o altar, faz um altar para mim, com a madeira desse altar que tu destruiu, tu queima a oferta que tu vai me dar. Gideão disse, fechou, já é, vamos embora. Chamou 10 dos seus empregados de confiança, aqueles que eram tementes a Deus, de noite, para não arrumar confusão, foi lá, quebrou, destruiu o altar de Baal, fez um altar para Deus, colocou o novilho lá em cima e fez a oferta que Deus se agradou. E foi embora para casa. De madrugada o povo veio fazer oferenda naquele altar de Baal, que Gideão havia derrubado. Quando chegaram lá, viram a destruição que Gideão fez e um animal oferecido em um outro altar que Gideão havia construído. Os caras pesquisaram, fizeram uma pesquisa, um exame lá, disseram, escuta, alguém sabe o que aconteceu? Alguém tem notícia do que houve aqui? Por que o altar foi destruído? Quem destruiu o altar de Baal? Tem sempre um fofoqueiro, não tem? O cara falou assim, olha, não quero me meter em fofoca não. Mas foi Gideão, filho de Joás, que fez... Fala para ninguém não, mas foi ele. Os caras disseram, não resolve, pode ficar sossegado. Bateram palma na casa de Joás, ele apareceu e disse, Joás, a situação é essa, ficamos sabendo que de fonte firme e confiável de que foi teu filho que destruiu o altar de Baal. Vamos resolver esse problema? Manda teu filho para cá, traz ele até nós, que nós vamos matar ele. Eu vou fazer uma pergunta para tu. Se esse povo era tão valente, por que não destruiu os medianitas? Por que eles não foram lutar contra os medianitas? Para arrumar confusão com um homem só é fácil, né? Foram lá querer arrumar confusão com Gideão. Para matar Gideão, para servir de exemplo, para não destruir mais arraial nenhum. Ué, vai lá e guerreia contra os medianitas. Vocês não é tão poderoso? Joás falou assim, disse, não. Ninguém vai mexer com meu filho, não. Sabe por que ninguém vai mexer com meu filho? Vocês adoram quem? Não adoram Baal? Ele é poderoso? Você é muito poderoso. Baal é forte, é poderoso, fez tudo por nós. Disse, então manda Baal resolver com Gideão. Os caras disseram, manda o poderoso Baal, manda ele resolver com Gideão. Não foi o altar dele que Gideão quebrou? Então Baal resolve lá com Gideão. Chama Gideão para uma conversa e fala assim, ó, você vai construir meu altar, porque se não construir eu te mato. E Gideão vai dizer o que vai fazer. Por que Deus é esse que vocês acreditam que destrói um altar dele e ele não faz nada? E precisa de alguém vir para defender ele. Deixa eu falar um negócio para tu. Deus não precisa que você defenda ele. Ele sabe se defender. Deus precisa que você acredite nele.
Melhor, você precisa acreditar em Deus. Essa é a situação. No outro dia, Deus fala com Gideão e manda ele convidar o povo para se alistar no exército. Gideão chama alguns amigos, se espalha pelo mundo afora e manda convidar o povo para uma disputa com os medianitas. O povo aparece, 32 mil pessoas apareceu. Quando Gideão olhou, disse, gente, agora o negócio deu bom. 32 mil pessoas para lutar. Menino, nós vamos vencer esse negócio fácil. Isso daí vai ser um para lá, dois para cá. Vamos vencer com o pé nas costas. Deus olhou para Gideão e falou assim, disse, Gideão, tem uma situação que eu preciso conversar com tu, meu filho. Tem muita gente aí. Gideão disse, não, tem não. Tem só 32 mil pessoas. Tu viu lá o povo lá? O texto sagrado diz que o povo dos medianitas, amalequitas e dos árabes era gente como a areia do mar. Parecia gafanhoto. Povoou lá perto de onde Gideão morava. Tem muita gente. Disse, Gideão, se vocês for guerrear com os medianitas com essa quantidade de gente, sabe o que o povo de Israel vai achar? Que foram eles que venceram porque quiseram. Porque tinham poder, tinham força. A vitória não veio de mim, não fui eu que fiz eles vencer. E não é isso que eu estou a fim de fazer. Você me disse que ia me obedecer, Gideão disse, tá bom então, o que é que eu faço? Deus falou assim, ó, pergunta para o povo quem está com medo. Gideão disse, eu sou o primeiro. Eu falo para tu, se eu estivesse lá, eu diria a mesma coisa. E tu falava o quê? Porque eu diria, tá, eu sou o segundo. Quero capar o gato daqui, não vou ficar por aqui não. O povo, 22 mil pessoas disse, estou com medo. Gideão disse, então, vaza, pode ir embora. Os caras, linha na pipa. 10 mil pessoas ficou. Deus olhou para Gideão e disse, tem muita gente. Gideão disse, tem não. Não, o senhor está calculando errado. Tem pouca, já foi embora 22 mil, só ficou 10 mil, o negócio já está difícil lá. Flávio Josefo disse que essas três nações vieram com aproximadamente 132 mil pessoas. Gideão estava só com 10, ele não tinha nem 10% da situação. Deus falou assim, disse, tem muita gente. Gideão disse, tá bom então, Senhor, o que é que eu faço? Ele disse, manda o povo passar, aqueles que passar por aquele rio que tem lá embaixo, aquele riachozinho, e aquele que pegar água com a mão, levar a água na boca e caminhar e ficar em fileira, separa. E aqueles que ajoelhar, tirar a sujeira, assoprar e beber água, tu separa do outro lado. Gideão disse, tá bom. Os caras fizeram assim. Um grupo para cá, outro grupo para lá. O grupo que baixou para beber água, 9.700. O grupo que colocou a mão e levou até a boca e se enfileirou lá, 300. Gideão disse, esses 300 vão embora, 9.700, vamos fazer um barulho muito bom. Deus falou assim, disse, Gideão, pega esses 9.700 e manda embora. Gideão disse, não, o senhor se equivocou de novo. Tu costuma dizer que Deus se equivocou? Quando ele fala para tu alguma coisa? Deus falou para Gideão, disse, Gideão, deixa eu falar um negócio para tu, meu filho. Tu não vem fazendo até agora, eu mandei tu. Destruir o altar, tu destruiu. Tu fazer um sacrifício, tu fez. Sério, eu fiz. Disse, agora eu mandei tu convocar o povo apareceu. Pedi para tu mandar 22 mil embora, tu mandou. Agora eu preciso que tu mande esses 9.700 embora. Porque não vai ser assim que vai ser. A vitória vai ser minha, não é do povo. Você entendeu, Gideão? Disse, entendi. Mandou o pessoal embora, os caras foram. Eu vou fazer uma pergunta para tu. Se tu tivesse nos 300 que ficou, tu fazia o quê? Lembra que tinha um exército na tua frente para tu guerrear contra eles. Imensidade, uma multidão de gente. 132 mil pessoas para ser mais exato. O que é que tu fazia? Os 300, eu não imagino como estavam os 300 caras. Mas o que eu levo a entender, se Deus escolheu essas pessoas, eram homens tementes ao Senhor. Homens que se entregaram a Ele. Homens que estavam dispostos a mudar o mundo e, se possível, morreria pela causa do Senhor.
Gideão voltou para casa e deve ter ficado muito angustiado, porque agora o medo tomou conta dele. Porque ele olhava, 300, olhava para o outro lado, uma multidão, parecia praga de gafanhoto. Ele disse, meu, tá povoado o negócio ali. Sabe o enxame de abelha? Eu sou do Nordeste e tem hora que a gente estava trabalhando no campo lá e ouvi um barulho. Todo mundo se agachava porque era um enxame de abelha, era muita abelha. O povo de Midian estava do mesmo jeito. Deus chegou para Gideão e falou, Gideão, preciso que tu faça um favor para mim. Gideão disse, estou pronto, senhor. Fala, ele disse, vai lá visitar o povo o arraial lá dos medianitas. Gideão disse, para quê? Sozinho? Você vai lá visitar o povo. Sozinho não, ué. Já estou com 300, agora que o senhor quer que eu vá só. Vai lá, rapaz, conhece o povo. Vê o ambiente onde eles estão lá, vê os pontos fortes e os pontos fracos da situação. Gideão foi. Quando Gideão chegou lá, chamou um amigo dele, o mais próximo, e foi lá. Um dos caras do exército estava contando um sonho para um outro. Disse que teve um sonho de que algo acontecia com o exército medianitas e que eles eram vencidos. Aí o cara falou assim, disse, rapaz, isso daí nada mais é do que Gideão, filho de Joás. Ele vai nos vencer, nós vamos ser destruídos por esse cara. Deus fez com que o exército inimigo profetizasse a vitória de Gideão. Sabe o que Deus está a fim de fazer? Com que Satanás profetize a tua vitória. Tu só precisa acreditar nisso, amém? Porque a vitória já é tua. Quando Gideão ouviu isso, ele ficou muito feliz. Gideão voltou radiante e se encontrou com os seus 300, dividiu em 3 grupos de 100 e disse, se prepara, porque a vitória é nossa. Sabe aquele Deus que fez um caminho no Mar Vermelho? Está conosco. Sabe o Deus que fez a nossa nação caminhar 40 anos no deserto? Está conosco. Sabe o Deus que humilhou Faraó por ele ter ofendido o nome dele? Disse, está conosco. E nós vamos vencer. O povo se preparou, ele disse assim, na mão uma corneta, na outra mão um cântaro de barro com uma tocha dentro. Disse, vamos quebrar os cântaros de uma vez só e tocar a trombeta e gritar em nome de Gideão, em nome de Deus, em nome de Gideão, e vamos ver o que vai acontecer. Gideão preparou o povo. Quando ele desceu com o amigo dele, ele viu a hora que trocavam. Havia a troca de turno. E ele caminhou para a troca de turno. Quando era por volta de umas 10 horas, que eles dividiram a noite em 3 turnos. Das 6 às 10, das 10 às 2, das 2 às 6. Por volta foi no primeiro turno, por volta das 10 horas, quando estava a troca de turno, Gideão chamou o povo, cercou ele lá, se é que podia cercar com 300. Estavam dormindo, a maioria, só os sentinelas de vigia. Quebraram os cântaros e buzinaram e gritaram com toda a força que tinha no pulmão, em nome de Deus e em nome de Gideão, vamos vencer essa batalha. O povo acordou no susto, no pulo, no desespero, no escuro. Flávio José alega que eles não falavam o mesmo idioma, só alguns que falavam o idioma, conheciam o idioma do outro. Imagina no atropelo, acordando, no susto, alguém chega balbuciando alguma coisa que você não conhece, não está entendendo o idioma, você pensa que é o quê? Inimigo. E eles começaram a lutar contra o outro. 120 mil ficaram naquele arraial mortos. Os outros 10 mil se debandearam. Deus mostrou para Gideão que ele é vitorioso quando entrega a vida dele nas mãos de Deus. Gideão e os 300, se você ler o texto, eles não fizeram nada. Só ficaram olhando o atropelo. Qualquer pessoa imaginaria que tinha que lutar, que vencer. Olha, se você pegar 300, e se você pegar 132 mil e dividir 300 por 132 mil, dá, acho que, 440 para cada um. Se eu não estiver enganado, 445. Posta aí, embaixo nos comentários, quanto que dá? Se é 440, 445, 450. Para cada um de Gideão, os caras tinham que enfrentar 450 do outro exército. Não ia dar.
Mas Deus disse, não precisa. Vamos vencer essa batalha sem levantar uma espada. Eles vão correr e eles mesmos vão se matar. Vocês têm a mim, o Deus Todo-Poderoso. O Deus dele eu vou provar que não é ninguém. E foi provado. Os 10.000 que correram, Gideão chama a outra galera, eles entram em ação e correm atrás do restante para resolver o problema. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o teu problema? Desemprego? É isso? Ah, você não tem um lugar para morar? É isso? Ah, está faltando comida na tua casa? É isso? Teu filho está envolvido com drogas? É isso? O teu casamento está passando por dificuldade? Qual é o teu problema? Ah, o médico te deu o diagnóstico de uma doença terminal? Entrega na mão de Deus. Faz igual Gideão. Faz exame de consciência. A palavra de Deus diz bem assim, olha, eu vou pegar aqui, ó. Examine o homem a si mesmo. Faça um autoexame, uma autoanálise. Veja onde você tem errado. Entregue ao Senhor e diga para Ele, Senhor, até hoje tenho feito o que é errado. Preciso que o Senhor mude a minha vida. O Senhor mudou a vida de Gideão. O Senhor mudou a vida de Moisés. O Senhor mudou a vida de Abraão. O Senhor mudou a vida de Noé. O Senhor mudou a vida de José. O Senhor mudou a vida de muita gente. Deixa eu contar uma história para você. José foi vendido como escravo. Aos 16 anos, aquele menino virou o governador mais famoso do Egito. Se você pegar as histórias que contam sobre aquela situação, a melhor fase do Egito foi quando José tomou conta, porque José era guiado por Deus. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. Ficou no reinado de Nabucodonosor, depois ficou no reinado dos Médios e dos Persas. Daniel passou por 3 reinados e continuou como primeiro-ministro. Então pensa. Deus está a fim de fazer com você o que Ele fez com Gideão, fez com Daniel, fez com José, fez com Moisés, fez com Abraão, fez com Jacó, com Isaac. Deus está a finzão de resolver o teu problema. Eu quero saber se tu está a fim de entregar o problema na mão dele. Gideão, quando fez isso, quando entregou a situação dele na mão de Deus, Deus resolveu o problema e Gideão não precisou fazer nada. Veja a situação que Gideão se encontrava, ele estava malhando trigo num lagar, ele estava escondido. O que eles plantavam, eles não cultivavam. É a mesma coisa que você trabalhar o mês inteiro e quando você for receber seu salário, é obrigado a transferir para uma outra conta. E você vai ficar com fome junto com a sua família. No mundo moderno seria isso. Aquele benefício que a empresa te doou para você pegar o meio de transporte, vai ser transferido para a conta de alguém. É a mesma coisa. O que Deus quer dizer é que assim, qual é o teu problema? Porque o teu problema, ele está a finzão de resolver ele. É só isso que Deus quer fazer. Quer que você entregue o seu problema na mão dele. Olha o que ele fez com Gideão. Um homem que estava escondido, malhando trigo num lagar, um covarde. O nome de Gideão significa guerreiro vitorioso. Quando Deus chamou ele de homem valente, ele queria dizer isso. Gideão, lembra do teu nome. O nome que te deram. Se tu estiver comigo, tu não perde uma batalha. Umazinha sequer tu não perde. Olha o que olha o que Davi fez. Um menino com 16 anos, 15, 16 anos, um adolescente, acostumado a pastorear ovelhas. Nunca foi numa batalha. Mas um belo dia ele chegou lá, tinha um infeliz lá, falando mal de Deus. Ele disse, esse incircunciso está falando mal, é de Deus? Davi era ligeiro. Falou assim, escuta, o que é que eu ganho se eu fazer esse infeliz correr? Aí disseram para ele assim, tu não paga mais água, luz, telefone, internet, e nem PVA, e nem... Qual é o imposto da casa? IPTU. É mesmo? É. Ainda tu vai morar no palácio. E de lambuja tu vai casar com a filha do rei. Ele disse, oxe. Fala para ele que é comigo o negócio. Fala lá para Golias que a situação dele vai ser resolvida hoje. Lê a história para tu ver o que aconteceu. Davi não levou espada, não levou nada. Deram isso para ele, mas não era dele, ele não era acostumado. Ele disse, não, eu quero só uma coisa. Ele tinha uma funda, pegou umas 5 pedrinhas, colocou no casaquinho, o bisaquinho que ele tinha e foi. Foi desmerecido pelo gigante, que chegou lá o gigante e falou assim, tu acha que eu sou cachorro, é? Para tu vir, sei lá, tirar pedra em mim? Davi olhou para ele assim e falou assim, disse, tu desmereceu o povo de Israel, não foi? E desmereceu a Deus? Vou te contar uma história, meu filho. Deus vai te entregar na minha mão. E hoje mesmo eu resolvo o teu problema. Tá bom?
Golias falou para ele assim, ah, menino, tu não sabe com quem está mexendo, não. Alguns alegam que ele tirou o capacete da cabeça, colocou no chão e disse, com esse daí eu resolvo na dentada. Davi olhou para ele e disse, cai dentro. Golias caiu dentro, menino, não deu para quem quis. Eu vou fazer uma pergunta para tu. Davi levou espada? Ele não precisava. Ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do cabra. Você não precisa levar armas. Deus faz isso por você. Entrega a tua vida na mão dele. E eu duvido ele não fazer. Não é possível. Não é possível. Deus resolve a situação de um monte de gente. Resolveu a situação do povo de Israel. Resolveu a situação de Abraão, resolveu a situação de Isaac, resolveu a situação de Jacó, resolveu a situação de Noé, resolveu a situação de Davi, Salomão. Aí quando chegou na tua vez, Deus, não, esse daí é caso perdido. Tu acha que vai ser assim? Não é sério, tu acha que vai ser assim? Nunca. A diferença entre você ou entre eu e esses caras é que eles entregaram a vida a Deus. Faz a mesma coisa para tu ver. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Para tu ver se a última frase não vai ser e o mais ele fará. E sabe o que significa o mais? O mais não tem proporção. O mais é o mais. A Bíblia diz bem assim, ó. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. Entenda o que eu vou te dizer. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. A Bíblia coloca em primeiro lugar buscar o reino dos céus, buscar Jesus Cristo. E as outras coisas ele chama de resto. Emprego, resto. Vai ser acrescentado. Um bom carro, resto. É resto. Uma boa vestimenta, é resto. Deus vai te acrescentar isso. Aliás, ele disse que não fique preocupado pelo que você vai comer, nem pelo que você vai vestir. Porque Salomão se vestiu muito bem, mas mesmo assim ele não era mais bonito do que os lírios que estão no campo. E quem é que vestiu os lírios a não ser Deus? Então não se preocupe com isso, com o que você vai vestir. E com o que você vai comer? Aí Deus falou assim, diz, quem é que dá comida às aves do céu? Aquele monte de animal que tem na savana, quem é que dá comida para eles? Você não se preocupa. Confia em mim. É só isso que Deus quer. Entrega nas mãos do Senhor para tu ver o que ele vai resolver na tua vida. Eu tenho certeza que ele vai resolver na tua vida. Certeza absoluta que Deus vai resolver o teu problema. É simples. E nada mais do que isso. A questão é, você está disposto a entregar ou você é daquele que entrega, dá para Deus, aí Deus pega e fica e devolve o Senhor. Deus, então vai lá. Você não entrega ao Senhor. Eu vou te contar uma história. Quando eu tinha 5 anos de idade, na cidade onde eu morava, uma cidadezinha, me criei, nasci numa cidade e me criei em outra, lá no sertão pernambucano. Sertão, Agreste, agora geograficamente não me lembro mais. Uma cidadezinha por nome de Barra de Guabiraba. E quando eu tinha 5 anos, nós morávamos numa fazenda, 5 para 6 anos, e teve um surto de doença lá. Os meus irmãos adquiriram essa enfermidade. Eu não lembro ao certo qual era o surto, não me recordo. Eu sei que eu não adquiri. Eu lembro que meu pai chegou para mim e falou assim, na época eu ainda me lembro dessa frase. Ele disse assim, rapaz, você é a minha bolinha de ouro, aí não adquiriu doença nenhuma. O pai não teve que gastar nada com você. No outro dia eu fui buscar alguns animais com o meu irmão e na volta a gente tomou banho num riacho que tinha lá. E quando cheguei em casa, eu já cheguei em casa tossindo. Minha mãe ficou preocupada, falou com meu pai, levaram para o hospital. Uma cidade por nome de Bonito, que foi onde eu nasci. Me atenderam no hospital e lá a coisa deu ruim. Eu não me lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu não estava conseguindo urinar, não estava conseguindo fazer xixi. E a situação ficou grave. A ponto de um médico dizer para o meu pai, que as minhas chances seriam remotas de viver. Mas a minha mãe, mulher de fé, ela não acreditou nisso. E disso eu me lembro nitidamente. Eu estava deitado numa cama,
Meu pai, depois, minha mãe me contou que eu estava muito inchado. E a minha mãe falou para ele assim, meu filho, eu vou fazer um propósito a Deus e eu preciso que você cumpra ele. Você faz isso? Eu disse, faço. Tá bom. Eu lembro de ver a minha mãe levantar e ela ir para o banheiro. Essa parte ela me emociona muito porque é uma coisa muito forte. Eu lembro de a minha mãe levantar e ir para o banheiro. E não lembro mais. Eu dormi e não lembro mais. No outro dia de manhã eu avistei a minha mãe. Ela veio, me abraçou, me deu um beijo e falou assim, disse, meu filho, eu prometi para Deus que você iria ser pregador do Evangelho. Você iria levar a mensagem de Deus à frente. Você faz isso para amanhã? Eu falei, faço. Pode ficar sossegada que eu faço. Acredite, irmãos. Quando, pouco tempo depois, não sei prescrever o tempo, chegou uma enfermeira e falou para meu pai assim, disse, olha, se você levar ele para um hospital no Recife, por nome de IMIP, o nome do hospital, eles conseguem resolver o problema do seu filho. Meu pai pegou um carro, me levou lá para o Recife, e quando chegaram lá, eu não estava conseguindo urinar, eles me aplicaram uma injeção e disseram assim, vamos esperar. Em alguns minutos, horas, eu não sei, se 1 hora, 2, se ele não urinar, a coisa está ruim para o lado dele. Irmãos, demorou coisa de 1 meia hora. E eu gritei desesperado para urinar. E eu lembro que foi uma correria muito grande no hospital, porque o médico precisava da amostra daquela urina e eles não estavam preparados para isso. E o médico até ficou um pouco nervoso, dizendo para a enfermeira, como pode? O menino está pronto, veio aqui, a gente precisava do exame e ninguém trouxe uma... Aí correram, trouxeram uma vasilha e acabou urinando, não sei se torceram lá o pano. Eu sei que o médico estava comigo, pode urinar onde você está mesmo, faz aí mesmo. Eu quero dizer com isso para você, que Deus resolveu o meu problema. Eu tinha 5 anos de idade e meu problema foi solucionado. Eu quero te dizer que Deus está afinzão de resolver o teu problema também. Eu não sou melhor do que você. Eu quero saber se você está disposto a entregar a sua vida na mão de Deus. Porque Ele vai resolver o teu problema. E o que eu estou fazendo hoje é exatamente o que a minha mãe pediu. Esse Deus que ajudou muitas pessoas, ajudou a mim também, salvou a minha vida e hoje eu prego o Evangelho. Eu quero te dizer que a dificuldade que você está enfrentando, Deus vai resolver ela. Ele só quer que você se entregue a Ele. Acredite e confie nele. Pois Ele vai resolver essa questão. Olha o que Ele fez com Gideão. 132 mil pessoas. Eu não sei dimensionar, irmãos, o que significa isso. Se você for medir, sabe? Se você for calcular isso em termos geográficos, não sei o quanto isso comporta. O que eu sei é que esse exército foi vencido pela honra e glória de Deus. E o nome de Gideão foi aclamado a tal ponto que depois de muitos anos ele está aqui. E se você for lá para, se eu não estiver enganado, eu acho que é Êxodo não, Hebreus, capítulo 11, fala da galeria da fé. Conta ali os fiéis, a galeria das pessoas que foram fiel a Deus. E entre eles está Gideão. Um homem que mudou o tempo. Um homem que se entregou nas mãos de Deus e que Deus fez ele vitorioso. E ele não é diferente de você. Sabe por que essa história está aqui na Bíblia? É para você entender o que Deus está a fim de fazer. Resta você aceitar os mandos dele na tua vida. Entregar o teu caminho ao Senhor. Confiar nele e pode ter certeza que o mais ele fará. Deus está a fim de dar para você o que é de melhor. Ele só pede a você que confie nele. Elias, um profeta de Deus, Deus falou para ele assim, Elias, eu preciso que você vá lá para Querite. Sabe o que significa Querite? Cortado e colocado no tamanho certo. Deus quer fazer a mesma coisa com você. Cortar
e colocar no tamanho certo. Pois Deus sabe o tamanho certo. Deus sabe o tamanho do corte que Ele vai ter que fazer. Confia em Deus e deixa Ele cortar você e colocar no tamanho certo. É só isso que Deus pede. Confie nele. Entregue seu caminho a Ele e o mais Ele fará. Curve sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, somos gratos a Ti. O Senhor mostrou através dessa mensagem o que tem feito na vida de muitas pessoas que resolveu Te servir. Resolveu entregar a vida nas Tuas mãos. Esse que está ouvindo agora essa mensagem, tenho certeza que vai fazer o mesmo. Por favor, Pai, abençoa essa pessoa, livra ela do mal, cuida dela, afasta dessa dificuldade que ela está passando. Por favor, Senhor, faça com que essa pessoa acredite em Ti e entregue os caminhos nas Tuas mãos. Eu Te agradeço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço a Deus, encarecidamente, que Ele te dê saúde e paz. Porque do resto, a gente corre atrás. Um abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.